Este domingo do tempo comum é a grande temática que perpassa a liturgia deste domingo, é a temática da felicidade, da bem-aventurança. Nós ouvimos esse evangelho na versão de Lucas, o evangelho das bem-aventuranças. Aliás, no grego, makarios, que significa bem-aventurados, também podemos traduzir como felizes. No fundo, a liturgia de hoje é uma grande exortação sobre a felicidade. O que é verdadeiramente ser feliz? Como ser feliz? E também como ser infeliz? Essa é a grande boa nova que a liturgia de hoje nos apresenta. E Jesus hoje, de maneira muito curiosa, ele desce da montanha e na planície ele faz esse discurso sobre as bem-aventuranças. Isso nesse capítulo 6 de Lucas, a versão de Lucas, nós chamamos o sermão da planície, mas mais conhecida é a versão de Mateus. Mateus relata um pouquinho diferente esse acontecimento. Para Mateus, Jesus sobe no Monte Tabor e sobre o Monte Tabor ele faz o discurso das bem-aventuranças lá em cima. Em Mateus estão só os discípulos de Jesus, aqueles que já estavam caminhando com Jesus, que já o conhecia. Aqui em Lucas, descendo da montanha na planície, Jesus chama os seus discípulos e junto com os discípulos também vem uma grande multidão. O diferencial desses dois evangelistas é o público para quem eles escrevem. Mateus, a comunidade de Mateus, é uma comunidade predominantemente constituída por judeus que se converteram ao cristianismo. Então, eles já estão no monte, basta ouvir, continuar a ouvir a Deus. Em Lucas, a comunidade é constituída por pagãos que se converteram. Então, são pessoas que, diante daquele costume religioso da época, eles não eram judeus, ainda carregavam um pouco a impressão: nós não somos descendentes, filhos da promessa. E Lucas está dizendo assim: Jesus é Deus, ele desce da sua realidade excelsa, da sua divindade, e ele vem até nós. Não é a nossa dignidade que toca a infinitude de Deus, mas é Deus que vem até nós. Isso é muito bonito. E Deus, ele nos criou para a felicidade. Essa proposição deve ser colocada na nossa consciência, na nossa mente, no nosso coração. Porque às vezes os sofrimentos da vida, as dificuldades, tantas intempéries, às vezes bate a nossa porta. E às vezes o inimigo de Deus vai nos convencendo de que Deus é mau. Deus é mau, de que Deus nos criou para sofrer. Não, Deus nos criou para a vida. Ora, se nós sofremos, é por consequência das nossas más escolhas. Por isso, quem vai à missa diária ao longo dessa semana que passou, nós acompanhamos o livro do Gênesis, uma grande reflexão sobre o propósito de Deus. Tudo que Deus fez, Deus viu que era bom. Mal entra na criação por causa da iniciativa de Adão e Eva em se voltar contra Deus. E aí o texto de hoje, Jesus desce da montanha e vai ensinar aquela multidão. Pessoas vindas de Tiro e Sidônia, da Judéia, de Jerusalém, de tantos lugares, pessoas que não conheciam Jesus, pessoas que estavam no sofrimento, não sabiam o porquê. E Jesus vai ensinar aqui em Lucas 4 bem-aventuranças. Se a gente for lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nós vemos que lá tem 8. No fundo, Jesus está dizendo que são felizes os pobres, são felizes os que têm fome, são felizes os que choram, são felizes os que são perseguidos. Um grande paradoxo, na nossa compreensão do texto. Não é que Jesus ele está dizendo que nós devemos
viver a miséria, viver o pranto, viver a antipatia, a perseguição. Jesus está mostrando o que para aquelas pessoas? Mesmo quem se encontra nas situações mais difíceis da vida, a pobreza, a fome, o choro, o pranto, a tristeza, a perseguição, ainda assim é possível ser feliz, porque a felicidade, Jesus quer mostrar isso, ela independe do que você está vivendo hoje. A felicidade, ela é condicionada pelo ato de possuir a Deus, e não por aquilo que eu estou enfrentando na minha caminhada neste mundo. Todos nós acho que já tivemos a experiência, pelo menos eu já tive, né? Às vezes Deus nos permite algumas experiências como essa. Por exemplo, nos encontrarmos com alguém que está com uma enfermidade grave, né? A pessoa sabe que está gravemente enferma, pode ser que não sobreviva, e a pessoa se encontra com você, você a cumprimenta, e você pergunta: está tudo bem? Está. Está tudo bem, graças a Deus. E a pessoa dá um sorriso para você. Aquilo é um tapa na cara de cada um de nós, porque nós condicionamos a felicidade, a alegria de viver às coisas externas. Quantas vezes Deus nos permite esse tipo de experiência para nos quebrar a perna e percebermos que é possível ser feliz em qualquer situação da vida, porque a felicidade está dentro da nossa alma, dentro de nós, né? Isso que hoje nós ouvimos essa belo trecho da carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta. Ele está dizendo assim: olha, se é para esta vida que nós pusemos a nossa esperança em Cristo, então nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. O que quer dizer isso? Se seguir a Cristo nos garante uma felicidade incomensurável segundo a mentalidade do mundo, então nós estamos no caminho errado. Porque olha tudo que nós vivemos, né? Por mais pacífica que esteja a nossa vida hoje, quantas tribulações. Às vezes está tudo bem, tudo caminhando bem, acontece alguma coisa. Às vezes todo mundo está em paz, acontece alguma enfermidade. Às vezes está tudo caminhando bem, há uma perda, uma pessoa chega a óbito. Quantas notícias, às vezes quantos impactos, quantas tristezas, e isso não é um motivo de ser feliz ou não. Isso que Paulo está dizendo, porque se for, né, nós somos dignos de compaixão, possuir a Deus. Jesus, no fundo, ele quer desmistificar um pouco a mentalidade que se foi construindo no Antigo Testamento. Se nós pegarmos o livro de Deuteronômio, o capítulo 28, Moisés apresenta uma lista de ações que nos atrai bênçãos, e uma lista de ações que nos atrai maldições. Façam isso, e vocês vão estar sob a bênção de Deus. Façam isso, e vocês vão estar sob a maldição. Escolham a bênção, uma vida pautada no legalismo. Olha, minha gente, as coisas que nos acometem nem sempre são consequentes, são consequentes ao que eu escolho para mim. Nem sempre. É claro que a escolha primeira para Adão e Eva, ela despertou a morte, o sofrimento para todo o gênero humano. Então, a partir daquele momento, o pecado primeiro, o sofrimento ele permeia toda a criação de maneira aleatória e indistinta. E Jesus está falando assim: calma, tem pessoa, porque a mentalidade judaica, qual era? Se alguém é pobre, é porque fez alguma ação que desagradou a Deus. A mentalidade judaica. Se alguém está passando fome, se alguém está chorando ou perseguido, é porque fez algo que atentou contra a divindade. E Jesus está falando: não, é possível ser feliz na pobreza, nas dificuldades da vida, enfim.
Isso não tem nada a ver, Jesus quer mostrar isso. Um pouco de desmistificar essa mentalidade. Hoje nós ouvimos esta primeira leitura do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, um homem cheio de santidade, e ele experimentou isso na sua carne, obedecendo à vontade de Deus. Olha só, desde jovenzinho Jeremias foi chamado por Deus para anunciar a verdade. E quando você começa a falar a verdade, a anunciar o projeto de Deus, pode ter certeza que vem perseguição, vem divisões, vem preconceitos, vem um monte de consequências. E ele vai provando isso. E ele se dá conta que, por escolher a Deus, caiu sobre ele muitas situações difíceis. Mas ainda assim ele afirma: é bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Pelo contrário, é maldito o homem que confia no homem e faz consistir a sua força na carne humana. Essas 4 proposições, bem-aventuranças do Evangelho, nos levam a refletir que a felicidade verdadeira não está em 4 coisas que constituem, que tocam a nossa realidade. Primeiramente, no dinheiro. Bem-aventurados os pobres, e depois Jesus vai falar: ai de vós ricos, porque vós tendes a vossa consolação. Ou seja, o dinheiro é bom, nós não temos dúvida. A má utilização do dinheiro, o colocar a vida nos bens materiais, isso é prejudicial. Os prazeres representados pela fome, a carência dos bens, dos prazeres da vida, também a felicidade não está aí. Os afetos, representado na proposição do choro, do pranto, também a felicidade verdadeira não está aí. A perseguição que nos traz a reflexão da vanglória, a felicidade também não está aí. Olha, minha gente, e a gente fala assim, a gente pode falar: mas eu não coloco minha vida nisso, nem nessas 4 proposições. Será? Quantas vezes nós nos decepcionamos com pessoas? Por que se decepciona com pessoas? Porque colocou esperança nela. Quantas vezes nós nos decepcionamos e nos entristecemos, somos abalados muitas vezes por situações na dimensão econômico-financeira, porque coloca a esperança no dinheiro, e assim por diante. Ontem, na homilia eu disse, perguntei: quem é casado? Irmão, aí um monte de gente é casada. Quem casa, por exemplo, para ser feliz, está lascado. É ou não é? Encontrei a tampa da minha panela. Daqui 3 meses vai ver que a tampa tem um furo. Ora, não. Cuidado com a motivação em relação às coisas. Você casa para fazer o outro santo e o outro para te fazer santo. E aí vocês juntos nesse mundo chegarem ao lugar da felicidade verdadeira, que é o céu. O jeito que eu encaro a vida vai dizer se lá na frente eu vou ser uma pessoa frustrada ou não. Quantos pais estão frustrados com os filhos porque fizeram tudo certinho, educaram, moral, na conduta, no valor, na intelectualidade e tantas outras dimensões existentes, fizeram tudo certinho, chega lá na frente, toma uma decisão que desaponta os pais. E aí os pais perdem a esperança, começam a cair no desânimo e não quer mais viver e não sei o que. Colocou a esperança nos filhos. O casamento, eu tenho que mencionar. Olha, minha gente, quando a gente põe muita vida em tudo que há aqui neste mundo, nós vamos cair numa decepção. Por quê? Porque tudo passa. O dinheiro pode ser perdido, os bens caducam, envelhecem, apodrecem. O esposo, o cônjuge, pode bater as portas hoje, e aí?
acabou a vida. Não. Então aprendamos com Jesus esse evangelho tão belíssimo. E a segunda leitura de hoje, uma grande reflexão sobre a ressurreição, né? Por que a igreja colocou esse texto? Você vê que é sequencial, para mostrar que a felicidade verdadeira, a completa, a felicidade, a realização perfeita do homem, ela se dará somente no outro plano existencial, no dia da ressurreição. Então nós estamos aqui não para sofrermos, mas também nós não vamos conquistar esse mundo a plenitude da felicidade. Ela nos espera quando estivermos com Cristo no reino dos céus. Portanto, minha gente, que nós sejamos perseverantes, que nós sejamos orantes. Lembre-se, quando passar os momentos mais difíceis da vida, o Senhor caminhando junto de nós, né? Ele é a razão da nossa existência. Ele é o caminho que nos leva à verdadeira felicidade. Que Deus nos ajude a compreender esse mistério. Assim seja. Instante de silêncio, pensemos um pouco na liturgia de hoje.